Será que o homem realmente vai parar de existir? Será que o homem é descartável? Ou ele criou a própria obsolescência? Se já tem uma coisa que nós temos certeza a respeito do objetivo da humanidade, é o progresso. A humanidade sempre buscou o progresso, e mesmo para aqueles que se perguntam por que estamos aqui, ou qual o real intuito da humanidade, qual o ponto da nossa existência, o fato é que todos concordam que a humanidade nasceu para o progresso e se manteve pelo progresso. Primeiro descobrindo e dominando o fogo, depois inventando a roda, depois descobrindo a agricultura e pecuária na sedentarização, então desenvolvendo engenharia e construção civil, depois dominando a energia elétrica nas revoluções industriais e assim sucessivamente. O mais engraçado é que para tudo isso era necessário homem. Sim, homem, do sexo masculino. Por quê? Porque eles eram a força bruta, a força motriz de mudança da natureza. Só eles tinham a capacidade de desenvolver ferramentas, a selvageria da caça necessária para a obtenção de proteínas e gorduras de origem animal, que foi o que manteve e desenvolveu o nosso intelecto, mas, acima de tudo, até os dias de hoje, embora mais raramente, eles foram e são os que fazem a coisa acontecer de verdade. Manutenção, construção, segurança, todos esses serviços que demandam força bruta e coragem são exclusivamente masculinos. E a natureza tem muito mais cargos que necessitam essas características do que as que são possíveis de serem feitas em ambientes de tranquilidade e conforto, que foram os ambientes que as mulheres popularam. Sim, é consenso entre os cientistas, paleontólogos e todos os teóricos da evolução que os homens cumpriam o papel de caçador, construtor, protetor, provedor e etc., e as mulheres cumpriam o papel de mães e coletoras. Agora veja como isso é hilário. O progresso foi todo pautado pelos homens, tá? É claro, as mulheres tiveram um papel de manutenção da espécie ali, dos cuidados com a prole e etc., mas esse não é um papel exclusivo, nunca foi exclusivo, pois sem o homem nada disso seria possível, tá? Desde a inseminação até a criação, pois 50% do material genético de uma prole é masculina, vem de um homem, e todo o ambiente tranquilo e pacífico necessário para o desenvolvimento de uma criança, bem como a alimentação dela e da mãe, que é necessária para ela produzir o leite para sua cria, o leite materno, sempre foram oferecidos e mantidos pelos homens. Ou seja, o papel feminino na história humana nunca foi exclusivo. Tudo que as mulheres ofereceram à humanidade sempre foi dependente do masculino. E o contrário não é verídico. Tudo, ou quase tudo, que o homem ofereceu para a humanidade foi exclusividade do masculino, tá? Por exemplo, proteção. Só homens podem proteger. Provisão. Só homens podem prover. O mais hilário é que homens são capazes até de amamentar. Sim, é por isso que nós homens temos mamilo. A única real incapacidade masculina é de se reproduzir sozinho. Mas essa também é uma incapacidade feminina. Mulheres não podem se reproduzir sozinhas. Mas então, observando isso, por que nós vemos aos quatro ventos um discurso cada vez mais normalizado da obsolescência masculina, de que daqui a algumas gerações os homens vão parar de existir, e realmente uma crise da masculinidade, onde a gente vê cada vez menos virilidade, menos força, menos potência masculina? E de fato, os homens estão sumindo. E por que, se eles são e sempre foram os detentores de ativos tão importantes e, acima de tudo, exclusivos na nossa espécie? Olhando para o papel feminino, durante toda a nossa história aqui na Terra, é muito mais lógico concluir que seriam elas a serem substituídas. Mas por que não? Por que o homem vem sendo cada vez mais desempoderado, excluído, desrespeitado e relativizado na sociedade? Ora, não foram eles que construíram isso tudo como um coletivo? E não são eles que ainda mantêm isso tudo? E é mais simples entender isso do que se imagina. Essa é a prova cabal de que o homem ele só existe em função do feminino. Mesmo no arauto da sua necessidade de exclusividade, o homem tem algo dentro dele que se sente vazio sem a presença feminina. Um homem pode ter tudo, mas sem mulheres ao seu lado, ele se sente incompleto. E isso é perceptível ao vermos o comportamento social entre os sexos. Quanto mais dinheiro e poder um homem tem, mais ele procura a validação feminina, a companhia feminina, mais ele busca se rodear de mulheres. E quanto mais mulheres conseguem poder e riqueza na sociedade, como foi desde os primórdios do protofeminismo, mais elas acham que não precisam de homem, que os homens são desnecessários e substituíveis. Ou seja, existe uma clara unilateralidade entre o investimento emocional e a necessidade emocional entre os sexos. Aquele velho ditado também: homens querem mulheres, mas não precisam delas. Mulheres precisam dos homens, mas não os querem. Os números mostram cada vez mais uma solidão masculina, diminuição nos casamentos, aumento das taxas de divórcio e uma maioria significativa de divórcios sendo iniciados por mulheres. Uma queda também na taxa de natalidade e um aumento nas interrupções de gestação. Essa é a prova de que são as mulheres que estão abandonando os homens assim que perceberam que não precisam deles. A relação das mulheres com os homens sempre foi algo pragmático, que existia porque elas precisavam deles. E o contrário também não é verídico. Muito se diz que os homens só dão atenção às mulheres na sua juventude, na flor da idade e no auge da sua beleza e fertilidade. E apenas na medida que o sexo existe no relacionamento. E isso é uma falácia claramente vinda de maus exemplos pessoais, usadas de maneira totalizadora, desonestamente.
O fato é que, no escopo geral da sociedade, nós vemos todo um sistema e uma civilização construída por homens para mulheres. Se a obsolescência feminina viesse com a sua infertilidade e a perda da sua juventude, beleza e libido, não haveria motivo algum para aposentá-las 5 anos mais cedo em relação aos homens. Afinal, os homens ofereceram substancialmente muito mais à sociedade do que elas, já que não é pré-requisito para a aposentadoria feminina a comprovação da maternidade, e os homens também têm expectativa de vida menor, assim fazendo eles gozarem por menos tempo do benefício. Ou seja, se fosse uma questão de igualdade, o que claramente não é, os números deveriam ser o contrário, já que o homem vive menos, ele deveria se aposentar mais cedo, para que assim ambos os sexos tivessem acesso ao direito pela mesma quantidade de tempo. E essa é uma das inúmeras provas de que o homem valoriza a mulher independente da sua idade, da sua beleza, da sua fertilidade, da sua libido ou mesmo da sua utilidade social. Os homens amam as mulheres simplesmente por elas serem mulheres e apreciam a sua companhia pela mera existência. Chega a ser uma paixão tão cega que não exige nada em troca. Em muitos casos não exige fidelidade, maternidade ou mesmo reciprocidade. E é justamente essa paixão cega que está tornando o homem obsoleto. O progresso científico e tecnológico tornou a força bruta necessárias para a provisão e proteção ancestrais quase que completamente descartável. Hoje temos um sistema que depende muito mais de logística, competição econômica e de mercado, gestão e estratégia do que de selvageria, espoliação, força e coragem. Características essas, exclusivas do homem e necessárias até a segunda revolução industrial, período justamente no qual os homens começaram a perder o seu poder na sociedade, perder a sua utilidade, porque o seu apaixonamento rendeu o seu valor à opinião feminina. Opinião feminina que sabemos muito bem, sempre foi pragmática em relação à necessidade que elas tinham dos homens. Como disse o ator e comediante Chris Rock em um de seus stand-ups, apenas animais de estimação, mulheres e crianças são amadas incondicionalmente. Os homens só são valorizados à medida que trazem alguma coisa para a mesa. Observando essa constatação, é muito fácil entender por que o homem está sendo ostracizado e se tornando obsoleto na sociedade. Porque o que eles trazem para a mesa já não é de sua exclusividade, já não é mais centralizado no masculino. Não se precisa exclusivamente mais de homens para ter acesso a conforto e riquezas, ao menos não diretamente. A maioria dos policiais que fazem a segurança das nossas cidades ainda são homens. A maioria esmagadora, mas ainda assim é um serviço tão indireto que na maioria das vezes se mantém de forma abstrata através das leis e do Estado de Direito que nós não notamos que são homens que fazem esse policiamento, que foram homens que escreveram essas leis. Nós já não temos mais sensibilidade para a construção exclusiva da masculinidade, pois ela já está ao nosso redor. O conforto e a segurança que adquirimos através dela nos fez tomar tudo como garantido, como normal, achando que esse sempre foi o nosso direito e essa sempre foi a obrigação masculina. Nos tornamos ingratos ao masculino. Nesse mesmo passo, a ausência de características primordiais ao masculino, como a selvageria, a força, a coragem e a liderança, fez essas virtudes atrofiarem nos homens. Afinal, por que precisaríamos de um machado se temos uma serra elétrica? Não precisamos mais exercitar os músculos da masculinidade se o ambiente nos promove um conforto ocioso. Dessa forma, nós percebemos, sim, a masculinidade, como se um dia conheceu, está se esvaindo por falta de necessidade, por atrofia, por ausência de exercício, por ócio. Não há mais motivo para cultivar esses valores primitivos. O mundo está mudando, senhores, e talvez o homem, como se um dia conheceu, cesse de existir e futuramente passemos por uma androgenização, uma fusão entre os sexos, acabando por aí com uma diferença de exclusividade entre homens e mulheres.